Irmãos, vamos abrir em Mateus, capítulo 19. Eu queria pedir a atenção e a paciência dos irmãos ainda no assunto. Estava até na escala aqui, avançar no assunto de Romanos, e a gente continuar avançando ali até o final do capítulo 15. E como nós mencionamos quando meditamos sobre o assunto de riquezas e confiar nas riquezas, e todo o poder espiritual que envolve questões muito práticas do nosso cotidiano, muita coisa vai ficando para trás, né? É um assunto realmente muito rico nas Escrituras e muito profundo. Mas depois eu fui escutando e ruminando as mensagens desde do Mateus Ribeiro, né? Quando ele estava falando sobre a oferta, e o Samuel agora falando, e aí eu percebi que tanto Mateus como eu, como Samuel, nós lemos e meditamos um pouco na experiência do jovem rico, e me parece que nenhum de nós combinou com ninguém, mas aí eu fiquei com vontade de voltar nesse assunto, e os irmãos tenham paciência então, que eu gostaria de falar sobre um ponto que para mim me levou a algumas reflexões práticas e me ajudou a pensar um pouco nesses desafios que temos de uma vida de consagração ao Senhor, né? E as coisas que nos impedem de ter uma vida plena por meio do Senhor Jesus. E a história do jovem rico é uma história que fala muito ao nosso coração, né? Ela deveria, pelo menos, né? Todos nós que estamos aqui nesse exato momento, tirando uma parte do nosso domingo para abrir a Bíblia, estudar acerca do cristianismo e da espiritualidade cristã, me parece que nós temos esses desafios do jovem rico aqui para lidarmos com a nossa história. Então, em Mateus 19, essa história ela aparece em Mateus, Marcos e Lucas, né? Mateus 19, Marcos 10, Lucas 18, e tem algumas pequenas variações. Vamos ler aqui em Mateus, como que Mateus descreve essa experiência. No versículo 16, fala: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou ao Senhor Jesus: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Mais uma vez queremos demonstrar nossa gratidão ao Senhor, Pai,
porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. E cremos que há provisão, há poder, há realidade espiritual por meio da Tua palavra para transformar e tocar na nossa vida, Senhor. E é essa a nossa expectativa, de que esse tempo seja um tempo proveitoso, um tempo de vida, um tempo, Senhor, de realidade espiritual na Tua presença, um tempo em que todos nós possamos ouvir a Tua voz. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa prece, nossa petição diante de Ti, é que todos nós possamos ser impactados pela Tua palavra, encorajados pela Tua palavra, edificados pela Tua palavra, para perseverarmos e prosseguirmos. É o que nós pedimos a Ti com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Eu queria destacar nessa história aqui do jovem rico, essa expressão que ele vai dizer no versículo 20 de Mateus 19, que me falta ainda. E relendo e ouvindo os irmãos, essa expressão, ela veio ao meu coração forte. É a experiência de um jovem que procura o Senhor, como já mencionamos, a história dele em Marcos fala que quando ele vê o Senhor, ele se ajoelha e o adora. Então é uma pessoa que procura no Senhor respostas, é uma pessoa que vai em direção ao Senhor Jesus, é uma pessoa que com sinceridade ele pergunta para o Senhor: Senhor, eu quero herdar a vida, o que eu preciso fazer? Eu percebo no Senhor uma proclamação de um discurso e de um evangelho diferente de tudo que eu já ouvi. O Senhor é um mestre, o Senhor é um rabi, o Senhor é o bom mestre. Então eu te pergunto, mestre, como eu posso, qual que é o caminho para herdar a vida? Como eu posso tomar posse dessas coisas? E quando o Senhor, então, ele traz para esse jovem os 10 mandamentos, e ele começa a falar: olha, mas é só obedecer os mandamentos. Se você obedecer os mandamentos, você tomará posse dessa vida. E esse jovem, me parece aqui na leitura que eu faço, acho que todos concordam, com muita sinceridade, ele devolve essa questão para o Senhor. Ele não está assim: nossa, então eu tenho que fazer essas coisas, nossa, então, tá bom, eu vou tentar. Não, ele fala: mas eu faço isso. Herdar a vida eterna é isso, mas me falta. O que me falta? Alguma coisa em mim está incompleta. Eu estou obedecendo essas coisas, mas me falta. Eu percebo que ainda alguma coisa em mim está incompleto. E ele fala: mas mestre, todas essas coisas eu tenho observado. O que me falta ainda? Tem alguma coisa dentro de mim que grita por algo a mais. Eu não estou pleno, eu não estou completo. E é por isso que nós temos essa expressão bonita que o Senhor diz. Ele fala assim: se queres ser perfeito. Porque essa palavra perfeita aqui não é perfeição no sentido de uma pessoa que não erra. Essa palavra perfeição aqui no grego, ela dá sentido de plenitude, de ser uma pessoa completa. O Senhor está falando: você quer ser completo? Você quer ser uma pessoa plena? Eu sei, eu estou te ouvindo, você está falando, o que ainda me falta? Está faltando. As coisas não fecham, não encaixa. Eu estou obedecendo a lei, eu estou obedecendo os mandamentos, mas me falta, mestre. Alguma coisa precisa ser preenchida. E o Senhor fala: você tem toda a razão. Para você ser completo, você precisa vender os seus bens, dar aos pobres e me seguir. E nessa encruzilhada de decisão, esse jovem ele vai embora triste. Ele fala: nossa, é muito caro esse preço. O preço do discipulado a Cristo é caríssimo para mim. Eu não vou fazer isso, eu não dou conta. Então eu prefiro ir embora, né? E os evangelhos contam que ele vai embora triste. E isso não faz sentido, né, numa razão humana. Porque ele mesmo se aproxima do Senhor falando: bom mestre, o Senhor fala assim: só há um que é bom. Você tem certeza que eu sou ele? Você me identifica como o mestre perfeito? Você tem certeza do que você está dizendo? Sim, tu és o mestre perfeito. Eu sou o mestre perfeito, então eu vou te dizer como você pode ser completo, como que a sua vida pode ser cheia de propósito. Faça isso. E aí ele fala: ah, não, isso eu não vou fazer. E ele vai embora triste. Ele prefere ir embora triste e incompleto do que dar um passo de fé.
Esse é um exemplo que vai nos checar ao longo da nossa caminhada. Ele prefere ter uma vida incompleta do que ele falar, eu vou andar pela fé. Se o meu mestre está ordenando isso, eu vou fazer e vamos ver o que vai acontecer. O Senhor, ele vê essa situação e ele fala para os seus discípulos. Ele fala, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Em Marcos nos ajuda melhor, a expressão que Marcos fala, ele diz assim, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. O que o Senhor está dizendo é, enquanto a sua confiança estiver em qualquer outra coisa que não seja em Deus, então o seu Deus é aquilo que você confia. Em última instância, numa regra definitiva, o seu Deus é aquele que vai definir para você as suas noções de contentamento e sucesso. E o Senhor está falando, aquele que confia nas riquezas, ele não pode entrar no reino. Por quê? Porque as riquezas materiais, as riquezas desse mundo, não fazem parte do reino de Deus. E é nesse ponto que eu queria trazer e convidar os irmãos a uma reflexão. Porque o Senhor, ele vai falar uma coisa que para nós, lendo aqui, não faz sentido nenhum, né? Fisicamente falando, ele fala, não, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E não faz sentido nenhum para nós isso, né? E muitas versões e muitos caminhos foram propostos pelos estudiosos bíblicos, né? Um primeiro, que parece, né, ser o radical para um extremo, ele fala, não, o Senhor está dizendo que é impossível um rico que confia nas riquezas entrar no reino de Deus, herdar a vida, tomar posse disso, é impossível. É mais fácil, inclusive, um camelão entrar e passar pelo fundo da agulha. Talvez seja aquelas expressões que a gente fala assim, é mais fácil a cobra fumar, é mais fácil um boi voar, é vaca que voa? É mais fácil uma vaca voar do que acontecer isso. O Senhor, ele está exagerando, ele fala, não, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que alguém que confia nas riquezas entrar no reino. Né? Outros irmãos vão dizer que é um erro de tradução, porque camelo ali no aramaico é uma palavra que, por causa de mudança de uma letra, ele pode ser corda, cabo. Aí talvez faria mais sentido, né? Assim, dentro da perspectiva humana. É mais fácil uma corda grossa passar pelo fundo da agulha. E alguns irmãos dizem, não, ali eles erraram na interpretação bíblica. O que outros irmãos desconstroem essa ideia é que então eles erraram em tudo, em Mateus, Marcos e Lucas, inclusive sendo que Marcos e Lucas foi escrito no grego, não no aramaico. Outros irmãos vão dizer que naquele contexto ali de Jerusalém existia algumas portas nas muralhas de Jerusalém que eram conhecidas como olho da agulha, fundo da agulha. Por quê? Porque muitas vezes quando o portão principal da cidade era fechado, as pessoas poderiam entrar na cidade por essas pequenas portas. E faz sentido porque essas portas eram muito apertadinhas. Um ser humano entrava nela, um camelo já era bem difícil entrar. Eram portas muito pequenas, muito estreitas. Então uma pessoa poderia entrar na cidade por essas portas, mas os camelos já tinham que ficar no lado de fora. Faz sentido essa também. Mas o meu convite para os irmãos é, ao invés da gente tentar explicar o fundo da agulha, nós tentarmos entender a crítica do camelo. Porque nós sabemos que o ser humano já descobriu isso há muitos anos, é uma sabedoria milenar nossa, que os camelos são os melhores animais que nós conhecemos para atravessar desertos. Não existe nenhum animal que o ser humano consegue domesticar e usar para atravessar um deserto. Porque o camelo tem essa capacidade de reter líquido. Eu até fui ler alguma coisa no pai dos bobos, o Google, e até fui descobrir, não sei se é verdade, porque eu não sei se tudo que o Google fala a gente acredita, mas eles vão dizer que eu até achava assim. Eu achava que aquelas córcovas atrás do camelo eram tipo uns cantis que eles tinham, né? Aí a água ficava acumulada lá, mas não é. Essa anatomia deles é desse jeito, mas a água não fica lá igual um cantil. Mas é verdade que o camelo tem a capacidade de reter a água dentro das suas células e dentro da sua gordura, e à medida que ele tem sede, é como uma esponja, ele é capaz de tirar essa água e se nutrir.
Por isso o camelo é capaz de passar 3 semanas sem beber água. É um animal muito forte e é um animal muito específico para cruzar desertos. Também não precisa nem dizer, né? Um animal daquele tamanho, quando ele vai beber água, ele consegue absorver centenas de litros de água em poucas horas. E depois de absorver, é como se ele falasse para o homem: agora vamos cruzar o deserto, que eu dou conta. Então ele é um animal forte, capaz de passar os desertos. O que o Senhor está dizendo aqui é, sabe esse camelo? Ele não entra no reino de Deus. Aí você fala, então o que significa isso? Porque me parece que nós, como seres humanos, nesse grande e terrível deserto que nós temos passado na nossa jornada de peregrinação nessa terra, é muito natural para nós tentarmos colocar nossa confiança e colocar nossa força em camelos, em situações, pessoas, coisas que nos dão essa água, que retém uma água para que a gente tenha energia e capacidade de cruzar essa vida nossa, que é uma vida com muitos prazeres, mas também com muita dor. Nós todos somos desafiados a atravessar esse deserto, e aí nós falamos, não, beleza, eu vou atravessar esse deserto, mas eu vou confiar nessas situações e nesses camelos para que eu tenha capacidade de atravessar. O que o Senhor está falando para mim e para você é, ok, você não entra no reino confiando nos camelos. Os camelos não podem entrar. É como se todos nós, como se fosse esse jovem rico, é como se eu chegasse diante do Senhor carregando o meu camelo, e eu chego diante dele e falo assim, bom mestre, o que eu faço para adentrar na terra de descanso? Como eu faço para tomar posse da vida e abundância que o Senhor prometeu? O Senhor fala, você vai passar por essa porta, mas você vai precisar soltar esse camelo e adentrar. Aí eu falo, então eu não quero, porque esse camelo, ele me dá substância, ele me dá firmeza. Eu tenho a impressão que sem ele eu não consigo atravessar os desertos da vida. Aí o Senhor fala, então você não vai conseguir, porque um camelo não passa pelo fundo da agulha, é impossível. Você não adentrará na minha realidade espiritual carregando todo esse pacote com você, confiando nessas coisas. Quando o Senhor fala isso em Mateus 7,14, Ele não deixa claro isso para nós, né, que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que se acham nela. Irmãos, vou repetir, o Senhor Jesus está dizendo é que são poucos que têm coragem de abrir mão de todas as coisas para adentrar na porta estreita e no caminho apertado e encontrar vida. São poucos. Essa reflexão precisa vir à nossa mente. Traga na sua reflexão o jovem. Eu obedeço, eu não fumo, eu não bebo, né? Eu não sou igual meus colegas de faculdade, eu não falo palavrão, eu dou oferta, mas falta alguma coisa. Eu não sei explicar, me falta alguma coisa, a minha vida não tem propósito. E talvez o Senhor fale, é porque você não está disposto a entrar no reino, porque você não abre mão daquilo que você acha que te dá água, dos camelos da sua vida. E quais são os camelos da minha vida? Qualquer coisa que eu confie a minha felicidade, qualquer pessoa, situação que eu confie. Então é muito natural para nós colocar e ter o camelinho do neto, o camelinho dos filhos, o camelo da casa, o camelo do emprego, o camelo da aposentadoria, o camelo da estética, o camelo do corpo, o camelo da saúde. Nós achamos que essas coisas trarão água para nós, e o Senhor fala, você não entra no meu reino, e você não experimenta a minha realidade, se você não tiver coragem de abrir mão dessas coisas. Essa é talvez, parafraseando Jeremias 2,13, eu falaria isso também como o Senhor levanta Jeremias para trazer essa dura sentença ao seu povo, lá em Jerusalém. Quando o Senhor fala lá em Jeremias, horrorizai-vos, ó céus, ficai estupefatos, estatelai-vos, o meu povo me abandonou. Duas coisas horríveis o meu povo fez. Eles me abandonaram, eu que sou manancial das águas vivas, eles me abandonaram e cavaram para si cisternas rotas, que não pode reter a água. Parafraseando isso,
É como se o Senhor Jesus falasse para aquele jovem rico, e ele falasse isso para nós. Fala, você não está entendendo? Eu sou a fonte de água. Não confie nos camelos. Você acha que o camelo que vai te dar água? Você acha que é o camelo que vai te dar força para cruzar os desertos? Eu sou o rio de vida. Não confie nos camelos. Eles não podem entrar no reino. O seu coração será sempre impreciso, você será sempre uma pessoa de ânimo dobre. A sua esperança não está em mim, a sua esperança está nos camelos. A sua esperança e sua felicidade está nas coisas que você tem nessa terra. Você não entra no meu reino, porque o meu reino é espiritual, o meu reino é celestial. Você tem coragem de soltar a rédea e falar, para entrar eu tenho que largar essas coisas? Sim, então eu largo, Senhor. O que eu tenho que fazer, Senhor, para ter propósito de vida? Completude de vida. Irmãos, por isso que a Bíblia várias vezes vai dizer que ao pensarmos na nossa morte e na nossa despedida dessa terra, é um caminho de sabedoria. Porque o que a Bíblia vai dizer é que nada nós levamos desse mundo. Então, qualquer camelo meu que se baseia em patrimônio, uma vida amarrada e segurando em coisas terrenas, é uma loucura para o cristão. Porque quando eu morrer, eu não levo nada disso. Eu tentar segurar meu bom nome, minha honra, meu ministério, é bobagem. Quando eu morrer, esse ministério terreno, ele não vai ser levado. Irmãos, atentem-se. Família é uma bênção, mas o Senhor precisa ser o centro. Os filhos, os netos, casamento, marido, esposa, eles não podem roubar o centro do Senhor. Porque quando você morrer, você não leva seu filho. Quando você for embora dessa terra, você não vai ser identificado na eternidade como mãe de fulano, pai de ciclano. Então nós precisaríamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá um coração sábio. Porque quando eu adentrar no teu reino, depois da minha morte, os camelos ficaram tudo na terra. Tudo aquilo que eu coloquei minha confiança e tudo aquilo que me impedia de entrar no reino, de tomar posse da vida, ficou para trás. E eu não adentrei nessa vida porque eu não tive coragem de consagrar essas coisas ao Senhor. O jovem rico fala, Senhor, eu faço, obedeço. E o Senhor fala, pois é, mas o seu coração confia em outro Deus. Você tem uma outra entidade, mente, estilo de vida, proposta, que roubou o trono do seu coração de mim. Então eu não sou o seu Deus. Eu posso ser um bom filósofo, um bom professor, eu posso ser o nosso bom costume de todo domingo de manhã estar junto, mas eu não sou o seu Deus. E como se define que você é meu Deus, que o Senhor é meu Deus? É porque o que o Senhor fala eu faço. Eu não estou aqui para negociar com o meu Deus, eu estou aqui para obedecê-lo. Eu estou aqui para ser um adorador. E quando o Senhor fala essa palavra tão linda ali de João 10:9, ele fala, prestem bastante atenção, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu sou a porta. Mas eu sou a porta estreita. Você só entra na minha realidade se eu for o seu Senhor, se eu for o seu Deus, porque se eu não for o seu Senhor, se eu não for seu Deus, se tiver qualquer pessoa ou situação mais importante para você do que eu, você não entra. Porque os camelos não entram. É impossível para o homem. Você não toma posse das bênçãos espirituais, não abrindo mão das bênçãos materiais. Eu sou a porta. Eu sou aquele que vai te dar pastagem. Você será salvo. Aí nós olhamos para a porta, olhamos para as nossas coisas. Ah, Senhor, eu vou embora entristecido, tendo um buraco no coração, porque não se completa, é uma vida sem propósito. E pode escrever isso, irmãos. Nós vamos envelhecer. Nosso tempo nessa terra começará a acabar e não vai fazer sentido as nossas histórias. Porque eu não levo nada dessa vida, eu preciso me preparar para encontrar com o meu Senhor.
Esse é o meu destino, esse é o meu futuro. É ali que nós todos chegaremos. E o Senhor quer que você e eu herdemos e tomemos posse dessa vida agora. Não é só depois de irmos embora e olharmos para trás e falar: nossa vida, joguei anos de vida fora, porque eu não tive coragem de largar esses camelos. Eu sou a porta, entra por mim e você achará pastagem, você será salvo. Eu sou o manancial de água. Você acha que o seu contentamento, que o significado da sua vida está nessas coisas? Não está. Acredite nisso. Eu sou o seu Senhor. Bonito isso. Parece até que a gente poderia fazer esse paralelo com Timóteo e Paulo, lá em 1 Timóteo. 30 anos depois do Senhor ter registrado isso, do Senhor ter conversado com esse jovem rico, que mais ou menos, uns 30, 35 anos depois, Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo 6,12. Falou, e ele está falando de dinheiro antes, não é? Fala: Timóteo, presta atenção, nada levamos dessa terra, presta atenção nisso, Timóteo, abre sua mente, pede para o Senhor revelar isso para você. Não é isso, o nome do jogo não é ter, é ser. Presta atenção, Timóteo, nada levamos dessa terra. Cuidado com as ciladas dessa vida, do desejo de ser rico, do desejo de ter, do senso de poder, a falsa ilusão de que o meu futuro está garantido porque eu tenho milhões de reais na conta. Timóteo, versículo 12 de 1 Timóteo 6, combate o bom combate, toma posse da vida. Toma posse da vida, Timóteo. Há uma vida disponível para você. Há uma mudança completa de realidade, de ser humano, na perspectiva divina. Um ser humano cheio de Deus, um ser humano cheio do Espírito Santo, um ser humano que vive nessa terra, dentro do reino de Deus. Submerso no reino de Deus, com a eternidade no coração, na perspectiva estratégica do Senhor. Timóteo, toma posse da vida. Há uma vida para você. Combate, toma posse disso. E é o que o jovem fala para o Senhor. Como eu faço para tomar posse dessa vida? E o Senhor responde: abra mão de tudo e segue-me. Eu sou a sua bússola, eu sou o seu norte, eu sou o seu caminho, eu sou a porta que você precisa passar. Mas, Senhor, essa porta é estreita. Ela é estreita, significa que uma vida consagrada a mim requer que você negue e abra mão de todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Quem amar qualquer pessoa mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nessa hora, todos nós temos um frio na espinha. E o que nós não entendemos é que esse assunto, como muitos assuntos no reino de Deus, é uma inversão de paradigma que transforma nossa relação com todas as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que você está talvez agora no coração e fala assim: você está doido, Pablo? Eu não vou abrir mão dos meus filhos, meu filho tem 5 anos de idade, minha esposa. Não, aí eu vou lembrar do que Martin Luther King Jr. disse certa vez. Ele vai falar assim: olha, tudo que eu tentei segurar na minha mão eu perdi. Tudo que eu coloquei nas mãos do meu Senhor, eu ainda as tenho. Quando nós falamos que nós temos que ter a coragem de abrir mão de todas as coisas por causa de Cristo, o Cristo, por meio do Espírito Santo, revolucionará e abençoará nossas relações. Eu serei o melhor pai do mundo se Cristo for o meu centro. Eu serei o melhor irmão do mundo se Cristo for o meu centro. Eu te amarei quando eu amar Cristo em primeiro lugar. 1 João 5,2. João fala assim: nisto sabemos que amamos nossos irmãos, quando amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos. A melhor forma que eu tenho de te amar é obedecendo os mandamentos de Deus. É um coração que largou os camelos. É um coração que entrou no reino. E por entrar no reino e comer da vida de Cristo, encontrar pastagem e encontrar água no manancial de vida, eu tenho condição de ser bênção para os outros. Não é isso que o Senhor também fala em João 7, 37 a 39? Quem tem sede, vem a mim e beba. A promessa que eu te dou
é que aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A promessa do nosso Senhor Jesus para nós não é entregar camelos para que eles nos ajudem a atravessar o deserto. A promessa do Senhor para nós é que ao atravessarmos os desertos, não nos faltará vida, não nos faltará água espiritual, não nos faltará sustento. E nós não precisamos especular, porque o próprio João, ele explica o que o Senhor Jesus estava dizendo. Ele vai dizer, e o Senhor ali estava dizendo sobre a promessa do Espírito Santo, porque ainda o Espírito Santo não havia sido derramado. Amados irmãos, por meio do Espírito Santo, há um rio de vida dentro de nós. Há água para que nós não tenhamos sede. Todas as situações, quando nós buscamos paz nas coisas externas, o nosso interior é uma guerra. Quando a minha paz depende de situações externas, o meu interior é muito frágil. O que o Senhor está dizendo é, não importa o seu exterior, não importa o que está acontecendo no lado de fora, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo, como o Consolador, como o perfeito Consolador, te conduzirá às águas de descanso. Aí nós falamos, então como eu faço isso? Eu tenho que entrar nesse reino, eu tenho que tomar posse disso. Como que eu tomo posse? Irmão, eu preciso confiar no Senhor em primeiro lugar. E eu gostaria de terminar essa reflexão trazendo Pedro de novo. Em Lucas capítulo 5, me parece que aqui, no chamamento de Pedro, nós temos algumas lições que poderiam nos ajudar. Porque os irmãos percebem, os 3 textos que contam sobre o jovem rico, eles são estruturados dessa forma, é exatamente assim. Mateus, Marcos e Lucas contam a história do jovem rico, o fracasso desse jovem rico em se consagrar ao Senhor. Paralelo a isso, depois que ele vai embora, o Senhor ele vai falar para os seus discípulos do desafio que é abrirmos mão de tudo para tomarmos posse do reino. E nos 3 evangelhos, se nos é dito que Pedro, ele fala com o Senhor. Fala, tá bom, Senhor, e nós aqui? Nós abrimos mão de tudo. O Senhor está falando dos outros? E nós? E os irmãos percebem que quando o Senhor ele fala, é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar e tomar posse da vida. Os próprios discípulos, eles levaram isso para eles e eles ficaram falando assim, uai, Senhor, então quem pode fazer isso? Quem que vai ter essa capacidade? E o próprio Pedro, ele fala, Senhor, dá uma olhada na nossa situação. Nós abrimos mão de todas as coisas por causa de Ti. Então, nos 3 textos, o Senhor encoraja Pedro, como nós lemos. Falou, Pedro, deixa eu te falar. Não haverá nenhuma pessoa que tenha aberto mão de casas, propriedades, mulher, marido, filhos, amigos, por causa do meu nome, não haverá nenhum deles que não tomará posse da vida. E aí eu gostaria de lembrar com os irmãos como foi o chamamento de Pedro através de Lucas, porque eu confesso para os irmãos que eu tenho uma dificuldade ao ler Mateus e Marcos, principalmente, porque o chamamento de Pedro em Mateus e Marcos vai falar de André e Simão, né? Simão é o nome de Pedro. Pedro é um nome dado pelo Senhor Jesus a Simão. Você será uma pedra. Você não será mais Simão, você será uma pedra. Mas André e Simão eram pescadores, sócios de Tiago e João. E eu fico até hoje, né? Lucas me salva nesse sentido, porque quando você lê Mateus e Marcos, e rapidamente os evangelistas dizem que o Senhor fala para eles, vem e segue-me. O texto fala, eles imediatamente, largando as redes, seguiram a Jesus. Isso me fala pouco, porque eu falo, caramba, quanta fé, hein? Ouvir um Senhor falar, vem e segue-me, é para agora. Nós estamos abrindo mão de tudo.
João já dá uma mastigada um pouco melhor na história, João capítulo 1, porque vai nos dizer que André, irmão de Pedro, André era discípulo de João Batista. O outro discípulo de João Batista não se menciona no texto, fala que tinham 2 discípulos de João Batista, que já ouviam a pregação do reino de Deus, estavam seguindo a João Batista. E eles ouviram João Batista quando o Senhor Jesus passou, eles ouviram João Batista falando, ele é o Cordeiro de Deus, vocês têm que seguir a ele. E André e esse discípulo então vão para o Senhor. E eles falam para o Senhor, mestre, onde o Senhor está? Onde o Senhor assiste? E o Senhor fala, vem e vê. E eles passam aquele dia com o Senhor. André e o outro discípulo abandonam João Batista, porque João Batista, até cantamos esse cântico hoje, convém que ele cresça e eu diminua. Eu não salvo pessoas para mim mesmo, eu salvo pessoas para Cristo. Então, quando Cristo se manifestou, João Batista fala, vai todo mundo, é ele, não sou eu. E André, então, ele volta para sua casa e encontra Pedro. E ele fala, achamos, encontramos o Cordeiro de Deus. E Pedro, então, já vai mais ou menos amaciado para conversar com o Senhor. Só que Lucas ele vai abordar esse texto de uma forma ainda que, pelo menos para mim, me consola mais. Capítulo 5 de Lucas. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, que é Pedro, o Senhor Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu gosto da lógica de Lucas, porque aqui em Lucas 4, depois os irmãos leiam, o capítulo anterior, o Senhor Jesus ele vai para Cafarnaum, a região de Pedro, André, Tiago e João. E ele inicia a pregação do Evangelho do Reino. E ele começa a proclamar que o reino de Deus chegou. E já de cara já começa a ter algumas manifestações espirituais e um grande demônio ali da região. Foi expulso na presença de todos. Mas antes dele ser expulso, ele confessou que era o Messias, Jesus Cristo. Pedro, ele olha essa situação e a Bíblia fala que ele então convida o Senhor para ir para sua casa. Ele já começou a ouvir, ele já começou a ver, esse Jesus aí é diferente. Ele convida o Senhor para ir para sua casa, e estando na sua casa, a sua sogra de Pedro, estava enferma, com febre, na cama. Lucas é o evangelho que coloca essa história antes do chamamento, Mateus e Marcos coloca depois. Mas aqui em Lucas vai falar que Pedro, tendo o Senhor na sua casa, ele vê o Senhor com autoridade repreendendo a doença da sua sogra, ela saindo da cama e imediatamente servindo a todos eles. Essa informação rapidamente vazou da casa, porque a Bíblia fala que no final daquele dia eles começaram a levar todos os enfermos e levar todos os doentes da região, e todos eles Jesus curava. E Pedro está olhando essas coisas. Pedro viu demônios falarem que Jesus Cristo é o Senhor. Pedro vê o Senhor Jesus tendo autoridade sobre as doenças. E quando o Senhor faz menção de ir embora, eles começam a pedir para que ele fique. E ele fala, eu preciso continuar pregando o evangelho do reino de Deus. E é nessa situação que entramos em Lucas 5,
quando o Senhor também entra no barco de Pedro e ele começa a trazer uma mensagem para a multidão na praia. A gente começou no versículo 3, se os irmãos lerem o versículo 2, nós vamos ver que quando o Senhor entra no barco, ele vê que os pescadores estavam lavando as redes. O que significa isso? Como nós lemos um pouquinho mais para frente, significa que eles estavam lavando as redes porque eles tinham acabado de trabalhar. Pescaram a noite toda e agora estavam lavando as redes porque era a hora de ir embora. O Senhor, ele entra nesse barco, ele ensina as multidões. Ele olha para Pedro e fala: agora, Pedro, lança as redes no mar. E aí nós temos que tentar entender, até porque Pedro, depois, na reação dele, depois desse sinal do Senhor, ele se acusa pecador, né? Talvez seja porque ele duvidou no coração dele. Ele mesmo responde para o Senhor, fala assim: mestre, nós pescamos a noite inteira. A noite inteira estivemos no mar da Galileia e nós não pegamos nenhum peixe. Para pescadores que dependem disso, para pessoas que dependem disso para viver, é aquela noite de muita frustração, né? Trabalhamos e não temos nada. Nada. Quando o Senhor se apresenta no meu barco, eu estou aqui lavando as redes de uma noite vazia. E quando o Senhor fala, então lança as redes ao mar, Pedro, ele começa a ter que lidar com um ambiente de fé. Porque é quase que Pedro fala assim: ok, peraí, Nazareno, eu vi que o Senhor tem muita moral com os demônios, eu vi que o Senhor tem moral com as doenças, eu vi que o Senhor é diferente. Mas com todo respeito, de pescaria quem entende sou eu. Quem é pescador aqui sou eu, não é o Senhor. O que o Senhor entende de pescaria? Inclusive, no dia que o Senhor ficou em casa, na conversa que tivemos, eu fiquei sabendo que o Senhor é carpinteiro. Quem entende disso sou eu, Jesus. Não me fala o que eu tenho que fazer, porque o que o Senhor quer que eu faça não vai dar certo. Eu sei o que eu preciso. Bendito seja Deus por essa expressão, irmãos. Pedro fala: mestre, nós tentamos. O que o Senhor está me pedindo não faz sentido, não é razoável. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso é fé. É fé. Senhor, o que o Senhor quer de mim, eu olho para mim, não faz sentido. Eu olho para a minha razão, não faz sentido. Eu olho para os meus colegas, eles falam, não faz sentido. Eu olho para a mídia, para a TV, para a propaganda, para os vizinhos. Talvez eu olhe para os irmãos e os irmãos falam, não faz sentido. Mas sobre a tua palavra, Senhor, é porque o Senhor está ordenando. Não é o que eu acho, é o que o Senhor quer. Não estou olhando o resultado, eu estou olhando obediência a Ti. Um caminho de fé é um caminho de obediência. Fé é parar de olhar para as circunstâncias. É olhar para aquele que ordena. É olhar para aquele que deu a ordem. Sobre as tuas palavras lançarei as redes. Ele lança as redes. E as redes começam a se rasgar de tantos peixes que tem. Ele chama o outro barco. Me ajude. Não dá. É muita medida. É muita coisa. É muito mais do que eu imaginava. É muito mais do que eu consigo. É muito mais do que eu retenho. É muito mais do que eu quero. É mais, a rede não dá conta, meu barco não dá conta, eu tenho que chamar outros, outro barco vem, tem que colocar em outro barco, e os dois barcos estão quase naufragando de tão pesados que eles ficam com tantos peixes que o Senhor deu. E isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, irmãos. Não é a lógica de se você obedecer a Deus, você vai ficar muito rico de dinheiro. Porque o Senhor fala para Pedro que ele vai ser pescador de homens. O que o Senhor está mostrando é, se você tiver a coragem de crer em mim,
Se você tiver a coragem de falar o que eu te mando, você vai experimentar uma vida super abundante por meio do meu Espírito Santo. Pedro ele poderia naquele momento falar: Senhor, vai me desculpar. Você me desculpa. Pescador aqui sou eu não vou jogar nada, ir embora. Mas foi isso que o jovem rico fez. Vendeu os meus bens, você me desculpa, mestre. Fica para a próxima. Não vou fazer o que o Senhor está me mandando. Mas Pedro, ele fala sobre a tua palavra, Senhor. A despeito do que eu acho, a despeito das minhas conclusões, eu farei. E é óbvio, não só ele, como as escrituras falam aqui, todos os pescadores olharam para aquilo e falaram assim, que não é humano. O que está acontecendo aqui não é natural. Apesar de ser peixe como qualquer outro peixe, numa rede como qualquer outra rede, num barco como qualquer outro barco, com os pescadores lançando as redes, isso aqui é de Deus. E tudo que é de Deus é manancial de vida, irmãos. Nós precisamos crer nisso, porque nós estamos reduzindo o nosso Deus a uma coisa muito pequena, a uma vida cristã muito derrotada, a uma perspectiva de vida muito indigna. Tudo que o Senhor Deus põe a mão é generoso, nos abastece, nos dá vida e superabunda. É o que nós chamamos de graça. E todos ficam apoderados de temor e maravilhados. Ele é o Messias. Obedecê-lo transforma a nossa história. E a primeira coisa que eu falaria para os irmãos nesse processo de consagração de Pedro é andar pela fé, irmãos. É andar pela fé. Se eu e você, nós não obedecemos coisas práticas do nosso cotidiano, e isso é um fórum íntimo muito, muito pessoal, coisas que o Senhor tem falado para você, faça isso, se você não faz, acabou. Você vai ficar nisso até obedecer. E tomara que algum dia obedeça para não morrer no deserto, para acabar sua vida com um monte de camelo tentando entrar no reino de Deus, e entristecido porque aqueles que não estão tentando entrar no reino de Deus estão lá, desfrutando desse mundo. Você não desfruta do mundo porque está tentando entrar no reino de Deus, mas você não entra no reino de Deus porque você não tem a fé necessária para abrir mão de tudo e entrar. Então, não tenha dúvida, o cristão carnal, ele tem uma vida muito triste. Ele não está nem ali, nem aqui. Ele olha pela janela e ele vê os incrédulos desfrutando de alguma coisa que ele não pode desfrutar, mas ele olha aqueles que estão tendo uma experiência de fé resoluta e não tem aquilo porque lhe custa tudo. Ali nessa semana, eu menciono isso para os irmãos algumas vezes, né? Eu gosto dessa frase do Brennan Manning, quando ele diz, Deus não terá importância nenhuma se ele não tiver importância absoluta. E nessa semana eu li uma frase do C.S. Lewis bem interessante, que ele diz isso também, em outras palavras. Ele fala assim, olha, leia a Bíblia. Ao ler a Bíblia, se você não acredita nela, então ela não tem importância nenhuma para você. Leia a Bíblia. Se você acredita no que a Bíblia diz, então você deveria definir sua vida pelo que a Bíblia diz. Agora, o que não dá, C.S. Lewis conclui assim, é a Bíblia ter uma importância moderada. Não dá. A mornidão não vai dar, irmãos. Tenha consciência disso. Você vai ficar na porta do fundo da agulha tentando entrar e não vai conseguir, porque você não tomou posse da vida. Se você não acredita no que as Escrituras dizem, vai embora. Vai viver sua vida. Aproveita seus anos, seus dias nessa terra. Agora, se você acredita no que a Bíblia diz, não dá para a gente ter uma consagração pela metade. Porque o Senhor não nos chama para o nosso chamamento não é pela metade. Ele é radical. O Senhor não está te convidando para uma experiência com Ele parcial. Que o Senhor seja meu Senhor aos domingos. Não, nós não estamos entendendo. Pedro teve a coragem, tomou posse. O Senhor, Ele apresentou o mandamento e Ele, pela fé, tomou posse da vida. Ao obedecer, ele viu o Senhor Jesus e viu o sinal do Senhor Jesus. E é assim na nossa história, irmãos. Nós vivemos de fé em fé, como Romanos 1,17 vai dizer.
À medida que eu respondo a Deus, Ele se revela mais. À medida que eu respondo a Deus, eu vejo mais sinais dEle. À medida que eu obedeço a Deus, mais Ele me dá, mais Ele me dá. E aí chegamos no segundo ponto. Pedro, ele vê tudo isso, olha para o Senhor. Talvez alguns poderiam falar assim, nossa, eu sou demais. É meu barco. São minhas redes. São os meus funcionários. Porque em Marcos diz que eles tinham empregados. Inclusive, muitos historiadores dizem que eles eram abastados. Nós precisamos reprogramar o cérebro às vezes. Tiago, João, André e Simão não eram pobres. Porque pobre não tinha empregado naquela época. Quando eles deixam tudo, lá em Marcos vai dizer que eles deixaram os barcos na mão dos seus empregados, com Zebedeu, o pai de Tiago e João, e fala assim, fica com tudo. Pedro poderia falar assim, pessoal, a partir de hoje, pro resto da vida, eu vou dizer para vocês que Jesus, o Messias, fez essa pesca no meu barco e vou sair aí fazendo testemunhos e falar de como Jesus usou meu barco para fazer... Foi isso que Pedro fez, irmãos. Pedro, ele vê essa cena. Ele se ajoelha diante do Senhor. E ele fala assim, Senhor, eu sou pecador. Eu estou vendo aqui, Senhor, que eu duvidei de Ti. Eu estou vendo os Teus sinais, e esses sinais não é porque eu fiz, é porque o Senhor é. Irmãos, esse é o estado de espírito do santo. Quebra esse paradigma. Santidade não é fazer muitas coisas legais para Deus. Santidade não é deixar de pecar. Isso não é santidade, irmãos. Santidade é uma pessoa, Jesus Cristo, que à medida que eu o vejo, o percebo, o sinto, vejo os seus sinais e ele cresce em importância para mim, eu olho para mim e falo, desventurado homem que sou. Eu tenho nojo do meu vocabulário. Eu tenho nojo da forma que eu uso o meu dinheiro. Eu tenho nojo da forma que eu uso o meu tempo, porque eu vi Jesus Cristo e eu sou pecador. Você sabe o que acontece conosco, a nossa dificuldade? É porque, muitas vezes, nós começamos a nos nivelar pelos outros e não por Jesus Cristo. Quando nós nos nivelamos pelos outros, nós nos enchemos de orgulho. Eu sou melhor do que você porque eu não atraso nas reuniões e você atrasa. Eu sou melhor do que você porque eu venho nas reuniões de oração e você não vem. Eu sou melhor do que você porque eu prego, porque eu oro, porque eu toco. Eu sou melhor do que você porque meus filhos estão bem educados e seus filhos estão afastados da reunião. Eu sou melhor do que você porque eu casei e você é solteira. Eu sou melhor do que você e... Irmãos, quando você vê a Jesus Cristo, quando seus olhos estão fixos no Senhor, você vai falar, sou pecador. Por isso que a santidade anda de mão dada com a humildade. É por isso que quanto mais humilde você for, não no papo, não na aparência, porque Paulo, escrevendo para Timóteo, fala, cuidado com aqueles que aparentam ser piedosos, mas não tem realidade nenhuma. Foge desses, porque quando vem a crise, se manifesta a carne, se manifesta quem eles são, manifesta a realidade deles. Nós não estamos aqui procurando aparência, muito menos diante de Jesus Cristo, que conhece meu coração e minha mente. A realidade é que quando eu vejo o Senhor, quando eu consigo ver seus sinais, seus movimentos, suas obras, Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Que desgraça eu sou, Senhor. Que tragédia eu sou, Senhor. Quando eu olho o que o Senhor faz e eu olho quem eu sou, de novo, para citar Romanos 7. Desventurado homem que sou. Quem me livrará desse corpo de morte? Os irmãos lembram quando o Senhor conta aquela história também do publicano, né, do fariseu? Eles vão cultuar a Deus, um está orando de si para si, elencando e lembrando de tudo de bom que ele faz. E o outro está falando, Senhor, eu não tenho coragem de olhar para os céus, nem de levantar meus olhos para ti, porque eu sei quem eu sou. E o Senhor Jesus diz que esse saiu e voltou para casa justificado. Sabe por quê, irmãos? Santidade não é o que você faz. Santidade é um estado de espírito em que o Senhor Jesus, na sua santidade, te constrange, te leva. Eu não quero isso, Senhor. Eu tenho nojo
de tudo aquilo que te enoja, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que é uma abominação para o Senhor, também é para mim. Pronto. Separado para Deus. Mas não haverá santos com orgulho, irmãos. A humildade acompanha o santo. Por quê? Porque ele sempre olha para Jesus Cristo. Ele não olha para o marido. Ele não olha para o presbítero. Ele não se compara. A referência é Jesus Cristo. E quando a referência é Jesus Cristo, eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador. Eu preciso de Ti. Quantos anos, Senhor, eu te conheço e eu não tenho tido coragem de largar os camelos. Senhor, eu sou pecador. Essa é uma resposta possível para essa declaração de Pedro. Talvez Pedro falando assim, Senhor Jesus, me perdoa, porque eu não confiei em Ti. Porque eu achava que a minha mão e o meu conhecimento como pescador poderia me suprir, e eu vejo que não é, é o Senhor. E é tão lindo, porque quando Pedro se prostra diante do Senhor e fala, retira-te de mim, vai embora daqui, porque eu sou pecador, a Tua santidade está me esmagando, a Tua santidade está me constrangendo, o Senhor é muito, muito diferente de mim, Senhor. Nos teus pensamentos, nas suas emoções, na sua conduta, na sua prioridade. Quando ele fala, Senhor, retira-te, vai, eu sou pecador, o Senhor responde, não temas. E esse é o paradoxo, irmão. Porque quando você se apresenta diante do Senhor, falando, Senhor, você viu o que eu fiz pelo Senhor? Senhor, o Senhor viu minha semana? O Senhor viu a minha oferta? O Senhor me ouviu? Eu acho que o Senhor não fala não temas, eu acho que o Senhor fala tema. Tema. Tema porque você não está entendendo com quem você está conversando. Você não está entendendo quem eu sou. Lembra lá Isaías 5? Os 5 ais que Isaías profere para o povo? Ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Começa o capítulo 6 e ele fala, eu vi o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu contemplei aquele que está sentado no alto e sublime trono. E como ele termina, ai de mim. Eu vi o Senhor. Ai de mim, Senhor. Eu estou aqui olhando o camelo do outro. Eu vou parar, eu tenho que olhar para mim. Ai de mim, Senhor. Quando nós começamos a olhar para as pessoas, a nossa fé ela vai deteriorar. Nós nos decepcionamos, nós nos magoamos, nós nos vangloriamos, nós nos tornamos competidores, invejosos, ciumentos. E é muito triste quando nós obedecemos ao Senhor pela fé, somos abençoados por Ele, vemos os sinais, e nesse momento que deveria encher nosso coração de quebrantamento, nós nos orgulhamos. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quantas pessoas eu já converti? Você sabe quantas coisas eu já fiz? Não. Aí eu perdi esse caminho. Pedro, ele vê os sinais e se quebra. Sou pecador, Senhor. Preciso de Ti. O Senhor fala para ele, não temas, Pedro. Doravante, agora, a partir de agora, estou te convidando. Você viu o que eu fiz com esse monte de peixe? Você viu o milagre, o sinal maravilhoso que eu fiz? Eu vou te usar. Mas não vai ser peixe não, Pedro. Serão almas humanas. Você vai ser pescador de homens, Pedro. Eu vou te usar para tirar um monte de gente do inferno e vou fazer que o reino de Deus se encha de peixes, que são vidas humanas. Você quer, Pedro? Pedro falou, quero, Senhor. Aí o Senhor fala, então larga tudo e vem. E aí, finalmente, chega esse ponto, quando o evangelista fala que Pedro, André, Tiago e João, largando tudo, seguiram a Cristo. Seguir a Cristo, irmãos, e ter essa coragem de abrir mão de tudo, é uma experiência do dia a dia. Seria muito fácil para nós hoje, se a gente falasse, não, o nosso problema é ter dinheiro, então vende tudo que você herdou a vida. Seria muito fácil para a gente, senão todos nós venderíamos tudo e herdaríamos a vida. Mas a gente percebe que o Senhor está sempre negociando com aquilo que é precioso para o nosso coração. E assim como aconteceu com Davi, quando ele enfrentou Golias, ele antes precisou enfrentar leões e ursos e ter experiências sozinhos, antes de ter experiências coletivas e públicas. De maneira que eu encorajo os irmãos a reavaliarem
essa realidade dentro do coração? Eu não tenho dúvida, o Senhor quer falar com cada um de nós individualmente coisas muito práticas, coisas que às vezes ninguém sabe, só você. E o Senhor está falando, lança a rede, tenha coragem, você vai ver meus sinais, você vai ser quebrantado pelo meu poder, pela minha santidade, e aí sim, você vai estar disposto a largar tudo para me seguir. Eu agradeço ao Senhor por esse texto de Lucas 5, porque me mostra um Pedro muito mais próximo de nós, né? Muito mais humano, uma pessoa errante, uma pessoa que claudicante, uma pessoa que hesitou, uma pessoa que teve que negociar com seus medos, teve que negociar com o Senhor, ele viu os sinais e Pedro tomou essa decisão. A minha oração é que eu não perca a oportunidade de, nas coisas que o Senhor vai me dando para obedecê-lo, eu ser surpreendido por uma consagração radical. E talvez cada um de nós, o Senhor está falando assim, sabe o que vai acontecer com você se você largar os camelos e entrar no meu reino? Toda experiência sua se tornará uma experiência sobrenatural. Você vai passar a enxergar as pessoas de outro jeito. Os seus desafios serão santificados, o seu dinheiro será santificado, o seu tempo será santificado. Sabe por quê? Porque você entrou no meu reino. E você vive pelas regras do meu reino. E você experimenta as coisas do meu reino. E Pedro, com aqueles outros discípulos, olhou um para o outro e falou assim, ao entrarmos no reino de Deus, nós paramos de ser pescadores de peixes. E o Senhor tem nos usado para ser pescadores de homens. E eu acho que é isso que o Senhor quer fazer com a sua igreja. Transformar a nossa vida para que sejamos muito mais do que aparentamos ser e muito mais do que fazemos. Não no sentido de desempenho, no sentido de propósito. Eu existo para o reino de Deus, porque Jesus Cristo é o meu rei. E pelo poder e pela graça que Ele tem ministrado a mim, eu posso me oferecer a Ele. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter coragem. Para tomarmos posse da vida, precisamos abrir mão das coisas terrenas. Eu sugeri para os irmãos para a gente fazer a oração desperta o meu ser para amar-te mais, Jesus, porque é bobagem. Eu, pelo menos, já tentei isso milhares de vezes. Então tá, Senhor, eu vou sair dessa reunião, eu prometo, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. Prometo, Senhor, essa vez foi a última. Prometo, Senhor, a partir de amanhã. É bobagem. O que eu preciso é ver o meu Senhor e me apaixonar por Ele de novo. Se os seus olhos ficarem apaixonados pelo Senhor Jesus, quando você ouvir a voz do Senhor Jesus falando, lança a rede, você lança. E quando o Senhor Jesus falar assim, larga tudo e segue-me, você vai fazer isso. Eu fico imaginando a história desse jovem rico. Se os evangelistas contassem a história de um jovem rico que fala assim, que me falta, Senhor? Que me falta? O que te falta é vender tudo que você tem e dar aos pobres e me seguir. E eu fico pensando se, como aconteceu com Pedro, se esse jovem rico falasse assim, Senhor, mestre, eu tenho muitos bens, mas sobre a tua palavra eu farei isso. Eu fico imaginando que vida ele teria, que história ele teria. E talvez ao fazer isso o Senhor falaria para ele, você era rico nessa terra, agora você será rico no meu reino. Você era um um banqueiro. Você tinha muitas posses nessa terra, agora você vai ter muitas posses no meu reino. Sabe por quê? Porque quando eu te ordenei fazer uma coisa que para você não fazia razão nenhuma, você andou pela fé. E o meu justo vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, quando o Senhor te confrontar com a palavra dEle e te ordenar uma obediência absoluta, que parece ser irracional, esse é o caminho. Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Que o Senhor nos abençoe, que Ele desperte o nosso ser e que nós possamos dar esse testemunho. Nada me falta. Não falar como o jovem rico, que ainda falta, Senhor. Está vazio. Está vazio. A minha história é vazia. Meu domingo à noite, quando eu vou dormir sozinho na cama, mesmo com a esposa do lado, é um trem esquisito. Eu pensando no meu futuro,
É um trem esquisito. O negócio não faz muito sentido. Eu vou viver nessa terra aqui, dia após dia, mas o que me falta, Senhor? Que possamos ouvir a voz dele. Abre mão de tudo. Eu sou a sua fonte, manancial de vida. Entra no meu reino. Entra que você vai achar pastagem para a sua vida. Você crê nisso, irmão? Nós cremos nisso. Né? Que o Senhor ele cresça em importância na nossa história. Que o Senhor Jesus fale aos nossos corações nesses dias e que nós tenhamos coragem de entrar pela porta estreita e encontrarmos vida, né? Deus abençoe.